Agora estamos ao vivo. Aí sim! Nossa, todo mundo cortando a Flávia, não deixando ela falar, coitada. Nem você não deu boa noite, bichinha. Estamos terçando aqui nos bastidores do Jornada Cultural. Estamos nos bastidores, porque nós vamos entrar no ar às 24 minutos, porque a nossa transmissão é simultânea com a FM, né? Graças à competência do nosso presidente Ferreirinha. Então, às 20h04 estaremos também na FM. Mas, por enquanto, vamos fazer uns bastidores virtuais, conversar com todo mundo que está na live. Primeiramente, boa noite para esse jornalista aqui. Eu não estou conhecendo esse jornalista aqui do lado, não. Como que é? Você não está conhecendo? Que está aqui do meu lado, que está bem aqui, ó. Não, aqui. Olha! Isso, você conhece? Aqui, ó. Olha, ele que sempre fez vinhetas sempre animadas. Hoje eu vou fazer uma vinheta em homenagem a ele. Posso, Flávia? Som de sirene? O que é? Urbano Martins, aqui conosco na live aqui da Cultural FM. Urbano, seja muito bem-vindo aqui conosco. A minha vinheta não é tão boa quanto a sua, né? Minha apresentação, mas sinta-se honrado, porque é um prazer tê-lo aqui conosco. Deixa boa noite. Eu noite que aí, me Lalau. sinto honrado. Boa noite, Lalau, vagal, seu estúpido, lazarento. Opa! Vem com nós. Como dá para perceber, que tá escuro, né? Já é noite, que eu tô fora. Tá de Hoje eu vim quarentena? jantar fora. Hoje eu vim jantar fora de casa, né? Sai no quintal, já é jantar fora, é isso? Isso. Quarentena é isso, né, meu amor? Estamos aqui em quarentena, porque eu já não estou no grupo de risco, estou mais do que risco já, né? Porque eu sou fumante, bebo, tenho 63 anos, mas tudo moderadamente, né? Mas, ó, fique em casa, faz que só nem meio nós. litro por dia, né? Seus bobos, fiquem em casa. É para ficar em casa. Só com essas pessoas maravilhosas. E aí? Pessoas maravilhosas. Use máscara? Eu sou mero... agora... Claro. Agora. Eu uso máscara até no piu-piu para proteger ele. Esse é protegido. Esse está protegido. O Urbano também Martins, não usa também. Não usa faz tempo, então tá tudo bem também. O Urbano Martins, ele chegou para falar um oi, porque a gente comentou dele no jornal. No jornal que a gente entrevistou a Jussara, Paulo, a gente comentou, fizemos até umas imitações aí, né, Vinícius? Exatamente. Foi muito legal, obrigado, viu? Obrigado pela homenagem, bolinho. obrigado. Faltou o bolinho. Cadê o bolinho? Cadê o bolinho? Tá na frigideira ainda? O bolinho tá na frigideira ainda? Deve estar na frigideira. E Urbano, rapidamente, nesse contexto vamos lá. atual, como que você vê a importância da comunicação no caso da pandemia? É tudo, e replicou tudo, né? Você vê? Agora as pessoas descobriram que como é importante a afetividade, né? O abraço, coisa simples que tínhamos esquecido, né? As pessoas iam simplesmente para um almoço, para um restaurante e ficava só no celular, né? Mandando mensagem para a pessoa que estava do outro lado da mesa, né? Então, resgata essa importância. Como é importante o afeto. Eu acho que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. E daí a importância da comunicação entre as pessoas, né? As pessoas têm que entender, enfiar na cachola, que isso daí é um alerta para o mundo se reexaminar. É isso. Perfeito. E para a gente falar um pouco mais ainda desse tema, o Paulo Marques. Nossa, é difícil. Gente, ela não consegue, mas eu vou ensinar. Eu não consigo. Marques. Respira, bota uma pausa no meio e fala o resto. Paulo Marques. Olha! Trouxe uma convidada aí. Conta um pouco da sua convidada antes da gente entrar aí para Então, Patrícia Rezende. Boa noite, gente. Boa noite. Patrícia Rezende é uma amiga minha de Brasília. A gente se conhece há mais de 20 anos. Ela é Relações Públicas e ela trabalha com projetos na área de desenvolvimento, de cooperativas.
e de projetos na área de sustentabilidade. Hoje a gente vai falar um pouco do que nós precisamos fazer para nos tornarmos mais colaborativos no momento que estamos vivendo agora, de pandemia, durante esse momento todo de coronavírus, questões relacionadas à Covid-19 e, não muito ou mais menos importantes, da necessidade que a gente precisa entender do que vem pela frente, né? Do novo normal, de uma nova realidade, do novo pós tudo isso. E ela vai entrar daqui a pouquinho para poder contar um pouco do que ela faz e como que a gente pode se posicionar a respeito disso e deixar a nossa vida um pouco melhor. Maravilhoso! Ela vai entrar às 24 minutos. Que horas são agora, Germano Schoenfelder? Agora são 7 horas e 49 minutos. Repita. 7 horas e 49 minutos. Repita! Olha, tá parecendo locutor de Voz do Brasil, hein? Ah, Bora. não, Voz do Brasil, Paulo Marques. Né, o contato da Voz do Brasil. É isso aí. Vinícius, o meu som tá baixo. Aqui, Vinícius. Oi? O meu Falou som que o está baixo. Ele falou que o som dele está baixo, Vinícius. Eita, tenta aumentar do seu aparelho, que aqui tá saindo normal. Aqui tá Dá licença aqui, tá? É que eu Som sou tá bom. expert. Antes da Imagina. gente começar, Germano, como que tá aí Tá no os máximo. indicadores, os números? Tá no hoje? máximo? Tá no máximo, mas pode ir, pode mandar ver. Beleza. Pode mandar ver, tô ouvindo. Qualquer coisa Falar um faz pouquinho de sinal. Sorocaba. Fale de Sorocaba um pouco. Daí o Urbano também me ajuda a gente a Falar um pouquinho de Sorocaba. Vamos lá. Pelos dados atualizados hoje, dia 5, né? Estamos com 172 casos confirmados. Desses 172 casos confirmados, 138 casos recuperados. Sorocaba tem um grande índice de Boa. recuperação de casos. Que maravilha. Uhum. Estamos com 670 casos descartados, também não tem nada. E 132 casos que estão aguardando resposta ainda, né? Quanto à questão ruim, questão de óbitos, temos 8 óbitos por suspeita, que ainda não foram apurados, não conseguiram apurar ainda, e 23 óbitos confirmados. Então, ainda continua na mesma, não teve uma alteração muito grande ainda. Mas nível Mas Brasil... são números preocupantes, né? mesmo São assim, níveis isso que eu preocupantes, ia falar. sim. A nível Brasil, são números preocupantes, porque Brasil chegou, nesse momento, deixa eu ver se eu consigo aqui atualizando, o Brasil está com, só para ter uma ideia, eu estava falando a parte de óbitos, o Brasil está com 7.921 mortes, só isso. Eram 7.321, já foi para 7.900, entendeu? Nossa, Opa, é o Né, quarto do mundo já, hein? Em 24 horas, tá? Estamos com 114.715 casos confirmados. Flávia, Acho que a Flávia caiu. É, cara, é caiu? o quarto do mundo, viu? Não, é que assim, há uns tempos atrás, né, Germano, Urbano também, todos aqui que fazem o jornal, a gente falava muito de como está a situação na Itália. Talvez foi a nossa primeira ou segunda live, esse novo modo de fazer jornal, né? Exato, verdade. Sentido, Você tem que analisar eu ou colocar nesse sentido que a gente passou, a gente comparava muito a questão da Itália, e hoje a gente está chegando num nível parecido. Que naquela época a Itália estava com esse mesmo número de mortes, começando a aumentar de forma absurda também. E hoje a gente encontra uma situação muito parecida, como foi o início lá no país europeu, né? Agora, claro que os contextos são diferentes, as questões são diferentes e têm de serem analisadas caso a caso, né? Não dá para a gente transformar uma coisa na mesma. Mas, do mesmo jeito, é um comparativo para a gente começar a entender a que ponto está chegando a questão do coronavírus aqui no Brasil, né? Exatamente. Ó, só para você ter uma ideia, o estado do Pará anunciou hoje, nesse momento, umas horas atrás, lockdown, só para você ter uma ideia. Lockdown é a quarentena mais rígida, forte, né? Exatamente. Não entendi. E a questão de usar máscara ser obrigatória? Agora, Claro, deixa eu provocar um pouco. Posso provocar? um pouquinho. Posso provocar um pouco? Por que em São Paulo não está funcionando a quarentena? Por que será? No estado.
Por que, Urbano Martins? Por que você acha que não está funcionando a quarentena? Boa pergunta. Porque o pessoal não tem disciplina? Vocês querem que eu responda com toda a sinceridade que eu tenho? Ou eu Sim. só posso me manifestar depois? Posso ser um pouco mais Responda. duro? Então, eu sempre acredito que o ser humano pode ser um pouco melhor. Só que o ser humano, e esse ser humano, seja ele qual for a natureza dele, não consegue pensar nele mesmo. As pessoas não se colocam no lugar das outras. Elas não conseguem se preocupar com aquilo que pode acontecer com elas, porque elas nem acreditam nisso. Elas começam a ouvir determinadas coisas que muitas vezes elas têm medo de aceitar que é verdade e acabam fazendo ao contrário. E existe uma coisa chamada cultura que faz com que a gente tenha um comportamento dessa natureza. Cultura muda? Muda, se a gente quiser. Enquanto a gente não conseguir se botar no lugar do outro, o comportamento vai ser sempre esse, vai ser sempre o mesmo. Infelizmente. Isso é a minha opinião. E Marques, tem também uma grande preocupação, que é o seguinte: há uma vertente da imprensa, nitidamente, que torce por uma chantagem emocional. Ou seja, que se não abrir o comércio logo, não vai ter emprego, que não sei quem não pode ter emprego, vai perder emprego. Então as pessoas ficam polvorosas, né? E falam, não, antes eu não morrer de fome do que não acreditam, entendeu? É essa chantagem que é muito real. Sim. Na verdade, quando as pessoas colocam em dilema a saúde e a economia, eu uso muito o exemplo do Paraguai, porque o Paraguai ele conseguiu retornar a economia mais rápido. Por quê? Porque as pessoas se disciplinaram. Então, quanto mais rápido todo mundo se conscientizar e se disciplinar, mais rápido vai ser a resolução, até o retorno das atividades. O que não pode acontecer isso, a gente não conseguir achatar a curva, porque o povo não tem essa disciplina ou fica criando esse dilema com a economia. Vamos colocar um pouco mais numa outra realidade? Patrícia Rezende acabou de entrar. Patrícia, seja bem-vinda, é bom ter você aqui. Urbano Martins é um grande comunicador aqui da cidade de Sorocaba. Eu só estou aqui há 5 anos, mas é sempre um prazer a gente ouvir as pessoas que vêm de uma outra realidade. Patrícia é de Brasília, e Patrícia trabalha na área de projetos de sustentabilidade, ela também é relações públicas, tem uma especialização na área de comunicação pública. Na sua opinião, por que ainda a gente não consegue mudar essa realidade das pessoas ficarem em casa para que a gente consiga ter menos pessoas infectadas e contaminadas e possibilitando que essa Covid não exista, ou que ela pelo menos fique minimizada? Qual que é a sua opinião a respeito disso na sua realidade daí, do Distrito Federal? Pessoal, boa noite, que prazer estar aqui com todo mundo. Honrada aí com os monstros, adoro, assim, a comunicação é minha vida realmente, e o que eu vejo realmente é que nós estamos vivendo um problema de cultura. Eu costumo dizer, eu adoro assim, analogias com coisas da nossa vida real, saca? Tipo pão e leite. Eu sinto que o mundo estava usando essa bola chamada Terra com aquele joystickzinho de videogame. E aí acho que a gente precisou de receber um sacode, porque, assim, acho que a gente ultrapassou todos os limites com a nossa arrogância, com a nossa suposta supremacia. Eu não encaro isso como um castigo, como uma punição, ou assim, a gente está realmente se educando, mas existe sim um problema que é cultural. As pessoas meio que se vestiram com essa couraça de controle. Eu preciso o tempo todo estar no front, estar produzindo, estar ativo, mostrando para o mundo que eu sou poderoso. E agora a gente está se deparando com um momento em que a gente está precisando de refrear esse grande navio e as pessoas estão ainda resistindo ao como. E eu acho que quanto mais a gente se coloca em choque com a nossa própria realidade
vamos dizer que ela é pessoal, as pessoas ainda, por cultura, tendem a fugir um pouco de si para não encarar essa questão de frente. Então, elas acham o tempo todo que elas precisam estar fora, estar na rua, eu preciso estar produzindo, se eu não produzir, eu estou sendo fracassado, e a gente está deixando essa cultura meio que nos esmagar. Só que a gente está vivendo um momento, a meu ver, que nós precisamos de mudar o nosso padrão de comportamento. A gente vai ter que virar uma chave. E nós, é o famoso mindset, mas verdade verdadeira, a gente vai precisar de voltar ao orgânico. Né? A gente vai precisar, sim, tirar essa couraça de controle que a nossa cultura nos colocou e que a gente se permitiu vestir, e nós vamos, de fato, precisar de parar. O que a gente precisa nesse momento é parar, entendeu? Enxergar esse cenário. Casa, né? Fique em casa, pare um pouco, fique em casa, reflita. E mesmo quem é os empresários, né? Desculpa interromper. Mesmo quem é os empresários, a gente entrevistou sexta-feira o pessoal do Sebrae, né? E como eu te comentei até, Urbano. E assim, muitas empresas estão se adaptando para não ter que colocar os funcionários em risco, né? Então, muitas empresas estão se adaptando, está tendo bastante delivery, está tendo academia de ginástica fazendo treino online. Então, muitas empresas estão adaptando a sua forma de trabalhar e continuar tendo aí o seu ganha-pão, a situação de contingência, a situação atual. Então, esse desespero, esse dilema, não, eu vou morrer de fome, ou eu morro de corona, ou eu morro de fome, esse dilema não é bem por aí. Né? Deve ter sempre uma terceira via, uma terceira visão, mas o fundamental, o essencial é a saúde. É incontestável. Tem que seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Por isso que eu falei que, né, nós temos que nos reinventar, não é isso? Agora, sabe o que me choca muito é a questão das fake news. É um tal de nego dizer que água fervendo, o coronavírus não ataca, o imbecil lá do presidente dizendo que tomar solvente, será que aquela lá que faz a defesa, e as pessoas acreditam. Urbano, eu falo todos os dias isso. Não são pessoas leigas, não, hein? Eu achei que eu não ia viver. Eu achei que eu não ia viver para ver tudo isso. Eu falava assim, gente, eu vou fazer 90, vou viver mais do que 100. Vai ser um resto de vida tão assim, né? Meia boca, todo mundo repetindo a mesma coisa. Gente, eu vou ter muita história para contar daqui a um bom tempo. Para quem quer viver mais do que 100, vai ter história. Eu achava que nada disso ia acontecer. E a cada vez que a gente conversa sobre isso, eu vou pensando assim, gente, eu acho que a gente vai fomentar a ideia de todo mundo que vive isso, de uma maneira colaborativa, escrever histórias. Isso vai ficar para a posteridade. A gente vai ter que contar as nossas histórias. Cada um de nós, hoje faz 51 dias que eu estou dentro de casa. O que eu já vivi aqui em 51 dias, gente, da tese de doutorado, da enciclopédia Barça, tá? Para quem é da época de Barça, sabe do que eu estou falando. É bem isso. Posso pitacar? Eu vou pitacar um pouco, porque é a primeira live Glucol, né? Que eu estou participando. Você que é especialista em relações, né, públicas e humanas, como é que é conviver no confinamento? Principalmente, né, na questão dos idosos. Né? Isso. Patrícia. Olha só. Patrícia, me perdoe. Como é conviver nessa... Não, tranquilo, não. Deixa eu te falar. Eu venho já, posso dizer que desde 2017, fazendo um trabalho muito forte com comunidades, trabalho forte com mulheres e trabalho forte com idosos. Né? Num tempo que a gente nunca viu tão forte a geração da informação, e a gente sabe que essa nossa melhor idade ainda existe certa resistência a tudo que vem da internet, até usar coisas simples como fazer uma operação online no celular. Tá? Então, eu estou vendo, nesse momento,
uma realidade em conflito. Eu estou vendo ainda idosos que têm a resistência e por isso eles estão... Só um minutinho. Oi. Agora a gente vai entrar na FM, tá? Só vou dar boa noite para os ouvintes da FM e você já continua rapidinho. Desculpa a intromissão. É que a gente vai entrar agora no 87.7, que é a nossa frequência aqui da Zona Norte, né, da Rádio Cultural. Então, daqui a pouco você estará falando com o pessoal pela FM também, Sorocaba. Peraí. Legal. Estamos iniciando aqui, aqui está em 87.7, na Rádio Cultural FM. A transmissão do Jornal da Cultural em mais uma edição, hoje com participações muito especiais do jornalista Urbano Martins e também da Patrícia Rezende, no quadro Agenda Positiva, que vai esclarecer muitas coisas para a gente, né, Paulo? Boa noite. Sim, boa noite. E, além do mais, a possibilidade da gente sempre ter a participação do nosso querido Germano Schoenfelder com atualizações importantíssimas da questão do coronavírus e da Covid-19 na nossa região de Sorocaba. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, Vinícius, que está aí em cima da Boa Patrícia. Noite. Em cima do quadradinho dela, né? É isso. Boa noite a você, Paulo, Patrícia, Germano, Urbano, Flávio e você, ouvinte, que nos acompanha agora também, diretamente aí da sua casa, né? Pela FM. Pelas ondas da FM. Eu adoro esse termo, viu? Só contextualizando aqui, o Urbano Martins tinha feito anteriormente da nossa entrada uma pergunta para a Patrícia Rezende, que é de Brasília, mas hoje ela está falando do interior do Goiás, de São João da Aliança, onde ela está se refugiando para se proteger do coronavírus. E a pergunta era, você, na sua quarentena, o que você tem percebido, tem visto em relação ao que está acontecendo, principalmente a determinados tipos de públicos, né? Pessoas que vivem dentro da quarentena com pessoas idosas, com pessoas jovens, com crianças, enfim. Patrícia, continua aí. Então, pessoal, boa noite. Que prazer enorme estar com vocês. Eu quero dizer que o que eu tenho observado, não só de agora, desde 2017, fazendo alguns trabalhos fortes em comunidades, com mulheres, com idosos, mas, sobretudo, neste momento da pandemia, nós estamos vivendo dois cenários muito impactantes. Os idosos, que antes também já eram resistentes à onda da informação, a internet e as operações feitas, né, via grande rede, e um outro cenário que é um novo grupo de idosos que estão buscando como é que eu faço? Como é que eu me viro com isso? Como é que eu vejo meus netos? Como é que eu peço uma comida? Né? Então, nesse sentido, nesse segundo cenário, eu tenho visto um movimento muito forte dentro das redes de relacionamento, dentro das plataformas, as pessoas botando cursos para ensinar. Nós já vimos os bancos, né, criando mecanismos bem suaves para o pessoal da melhor idade aprender a fazer o manuseio do seu internet banking. Então, gente, não é clichê. O mundo que a gente conhecia antes não existe mais. Nunca foi tão importante, como o Urbano colocou antes, que a gente se reinvente. E na medida que nós, como comunicadores, somos ponte nesse processo, eu acho que é muito mais do que obrigação ou vocação a gente ser instrumento para fazer essas conexões entre pessoas, para a gente levar informação aonde que está acontecendo, coisas bacanas, com públicos diferentes, as pessoas se movimentando para resgatar a vida orgânica, para fazer a quarentena menos sofrida para as pessoas idosas. Né? Então, a gente está se vendo num cenário que, ao contrário do que se previa, falando de situação e confinamento, a gente criou um novo leque de possibilidades e trazendo também as pessoas que, de certa forma, resistiam, não só os idosos, mas muita gente nesse mundo ainda resistia às conexões e aos serviços via internet e outras coisas. Você acha, Patrícia, que hoje, nesse momento, que se fala de um novo, uma nova realidade, uma nova postura, uma nova forma de ver e de encarar o mundo, é possível
a gente melhorar a questão da colaboração entre as pessoas? E é no sentido de que o que eu tenho bruto para oferecer, que você, na sua essência, na sua qualidade, com o seu expertise, pode melhorar para que a gente consiga atender a todos. Eu acho que a gente até conversou um tempo atrás sobre a questão do eu tenho leite, não sei fazer nada com esse leite, mas você consegue fazer algo e alguém não consegue fazer o que você faz, mas consegue vender esse algo que você fez. Tem como a gente colocar isso na cultura atual hoje? Isso me lembrou Platão. Me lembrou o Banco do Tempo. Também. O Banco do Tempo. Olha só, pessoal. Eu tenho aí eu venho de uma escola de cooperação e de modelos, né, de negócios cooperantes, e que a gente sabe que depois de grandes catástrofes, ou mesmo em cenários de guerra e pós-guerra, as primeiras sociedades de troca, né, elas se juntaram. Eu produzo algo, eu vou me juntar com mais um grupo de pessoas da minha localidade, do meu bairro, da minha rua, e aí foi quando a gente começou a ouvir as primeiras histórias sobre cooperação no sentido de negócio. Então, o que a gente observa, tá? Eu gosto muito desses exemplos do dia a dia, né? Do nosso pão, do nosso leite, da nossa rua, porque muitas vezes as pessoas falam assim, tá bom, dizem que é para a gente tentar voltar ao orgânico e viver uma vida em rede, em teia, mas como é que faz isso? O exemplo do leite é ótimo. Aqui onde eu estou é uma região cercada, que é o que a gente chama de cinturão verde. Todos nós somos basicamente pessoas do meio urbano, mas em todos os lugares a gente tem notícias de pequenos produtores, chacareiros, enfim. O que eu quero dizer com isso? Aí também não vai falir, aí Italac não vai falir, Piracaju não vai falir. Então, por que a gente não pode ir até a mercearia, até o açougue, onde a gente está vendo lá as garrafas PET de leite da vaca, gente? É a vida orgânica. A gente vai, consome aquele leite. Patrícia, estou fazendo coisas que, no mínimo, há 10 anos eu não fazia. Eu estou fazendo pão de queijo, estou fazendo bolo. Em vez de e a receita nem minha, tá? De produto do mercado. Cadê a receita? A receita é dela. Ela nem Mas nós vamos fazer essa receita juntos, me aguarde. Então, fazer na live. Cada um da sua casa. Agora, Patrícia. Então, eu tenho observado... Oi, Urbano, pode falar. Pode concluir. Pode concluir seu raciocínio. Então, o que eu tenho observado é que nessa cadeia de produtos, de pessoas, elas estão se inventando na medida em que eu não deixei de ter vontade de comer meu queijo, meu chocolate, só que em vez de eu buscar isso na grande rede, eu vou consumir do meu vizinho de porta, eu vou colocar um anúnciozinho lá no meu elevador, lá no meu mural. O pessoal está fazendo massa de pão de queijo. Esse recurso, muitas vezes, pode servir para você empreender, mas, de alguma forma, você está gerando renda, está fortalecendo as redes locais. Você pode criar uma horta urbana no canteiro do seu prédio. Você pode compartilhar receitas. E a gente está falando de coisas que a gente fez a vida inteira. Isso está no nosso DNA. Então, a gente não está falando de grandes projetos, até porque a gente não está vivendo um momento de fazer planos a longo prazo, mas, sobretudo, de uma mudança de comportamento que não pode acontecer apenas agora, no momento da pandemia. A gente precisa, de fato, mudar os nossos hábitos, a nossa cultura, para que a gente possa, quando tudo isso passar, que a gente possa fortalecer esse processo de forma sustentável, né? Porque eu posso sempre ter um cantinho lá na padaria da minha rua, onde eu posso consumir o pão de queijo, onde eu posso consumir o doce de leite que foi feito pelas pessoas da minha rua, né? Onde eu posso optar por consumir o bolo que a minha vizinha entregue. Aí eu abro um parênteses só para finalizar. A gente, infelizmente, tinha uma cultura de achar assim, eu preciso escalar, eu preciso de produzir bastante, vender lá fora, para o Mercosul, eu quero meu produto sendo exportado, quando a gente não conhece o nosso vizinho de porta. Quando a gente não vende
ou não se comunica, no nosso caso, que somos pessoas de informação, quando a gente não fala das pessoas do nosso prédio. Eu moro num prédio que tem 380 pessoas. Será possível que entre 380 pessoas não terão 3 ou 4 pequenos produtores que, fim de semana, vão para as suas chácaras, podem trazer o leite que eu posso consumir, que eu posso transformar num bolo, e que a gente possa fazer essa rede ficar forte ali mesmo dentro da comunidade, sem precisar de sair, sem precisar se expor, e sem espantar esse monstro que está todo mundo achando que se não for para a rua trabalhar, inventar, vai morrer de fome. Não é assim. Diga lá, Urbano. Pois é, Patrícia. Bom, primeiramente, você é show de bola. Como é bom falar com pessoas inteligentes, né? Como é bom. Como é bom. Eu me sinto um operário da comunicação. Patrícia, então, como essas sementes, né? Essas pequenas ações que vão se avolumando, que você exemplificou, a questão dos ovos, do leite, como isso daí transpor a barreira da letargia da política, onde prega assim uma filosofia de preservação e dá resguardo, dá respaldo a garimpeiros, por exemplo, para a invasão de terras indígenas, devastação da própria floresta, enfim. Esses políticos, que agora os ouvintes vão me perdoar, esse bando de vagabundos, né? O SUS, gente, é o melhor sistema de saúde pública do Brasil, sabia? O SUS os Estados Unidos não tem saúde pública. Não. Agora, sabe como ele seria melhor? Se esses políticos precisassem do SUS. Nossa, ia melhorar. O sistema é bom, mas a estrutura é falida. Patrícia. Isso. Olha, Urbano, eu sou uma defensora, faca no dente do SUS. Nos piores perrengues, foi a rede pública do Distrito Federal, com todas as suas mazelas, tá? Eu estou falando da minha cidade, da minha região. Foi em situações muito difíceis, aí acho que cabe, né, a nossa liberdade de se comunicar. Não foi a Mil, não foi a Unimed, não foi o Bradesco. Quem me salvou foi o Hospital Regional da Asa Norte, foi o Hospital de Base, que é uma referência para o Brasil de politraumatizados. Foi a Rede Sara, de reabilitação, que é uma referência no mundo. E digo mais, se não for o nosso sistema único de saúde, eu acho que o Brasil seria varrido nessa pandemia. Porque apesar de todas as catástrofes pontuais que a gente está vendo em algumas regiões, fruto dessa deterioração que existe por fatores que nós sabemos, né, que estão por trás, nós temos profissionais, nós temos uma estrutura que requer, obviamente, voltar a ser abraçada, precisa realmente de ser alavancada para suportar o que está acontecendo nesse país continental, mas cito ainda, o que a gente viu nos Estados Unidos agora foi afro-americanos, né, mais acometidos pelo coronavírus em função de quê? Não tem recurso, e o que eles chamam de rede pública de saúde lá fora, você até vai, você não paga nada, mas depois você paga a conta o resto da vida. Diferentemente do nosso SUS, a câncer de barros, até com medicamento de graça você sai sem pagar para fazer seus tratamentos de alto risco, né? Então, a gente vê realmente que o Brasil precisa desesperadamente de equipar e melhorar a nossa condição de saúde sobremaneira. Eu acho que essa é a grande lição que nós estamos levando de chicota na cara, e inclusive diante de uma crise tão séria, sanitária, sem precedente, acho que na vida de qualquer um, acho que nós nunca imaginaríamos na vida assistir o que a gente está assistindo, mas o que de fato a gente vai precisar para sair dessa letargia que você falou é provocar um movimento de arranque, de retomada, e obviamente isso também não vai atingir a todos num primeiro momento, mas a gente vai ter um papel, sim, fundamental de conectar essas redes, essas pontes, e dar a informação para que a gente possa ser contribuinte à transformação que vai impactar a vida das pessoas. Só fazendo eu não vejo isso assim como... Fazendo um adendo aqui, acho que as pessoas que
que estão nos ouvindo precisam entender da importância que tem o Sistema Único de Saúde para um país como o nosso. Primeiro que é um país enorme, de diversas culturas, onde há uma necessidade enorme em você garantir saúde pública para todos. 2, o Sistema Único de Saúde, ele foi criado na comunidade, pela comunidade, por trabalhadores que perceberam a importância que tinha de oferecer um serviço como esse. E à época você juntou o quê? Amigos de bairro, entidades de classe, a própria igreja, trabalhadores, trabalhadoras, principalmente mulheres, que ao longo do dia trabalhavam e à noite elas iam militar na luta para o fortalecimento dessa rede. E hoje o que a gente percebe? Uma necessidade de valorização desse profissional que está ali dentro todos os dias. Muitas vezes ele sai da casa dele, não sabe se vai voltar, porque muitas vezes ele enfrenta a possibilidade dele ter que estender o plantão para poder atender a necessidade de emergências, principalmente numa época dessa de pandemia, ou muitas vezes não sabe se consegue voltar, porque muitas vezes existem problemas que são inerentes à vida de qualquer um e acaba acontecendo o quê? Totalmente o desmantelamento dessa rede toda que foi formada para fortalecer a nossa vida em sociedade. E aí, quando você diz chamar as pessoas para o novo, acho que cabe a cada um de nós fazermos essa defesa. Quando você fala da importância que tem isso aí onde você está, eu realmente percebi isso quando eu vim para cá, né? Acho que dependendo de alguns lugares do Brasil, a gente consegue ver isso mais ou menos funcionando. E o que a gente nota é uma preocupação muito grande das pessoas que vivem na cidade de ter a possibilidade delas serem atendidas. O medo que elas têm de ficarem doentes e não poder contar com um serviço como esse. Principalmente de pessoas muito vulneráveis, pessoas idosas que trabalharam a vida inteira e numa época onde ela deveria aproveitar um pouco mais a aposentadoria, não sobra uma renda suficiente para ela poder ter um plano de saúde. Ou muitas vezes, mães que optaram em ter as suas produções independentes não conseguem prover a necessidade de saúde para os seus filhos, porque o que elas ganham não sobra nem para o alimento, muito menos para a saúde. E quando elas precisam, o que elas encontram? Uma não efetivação do serviço nas cidades, a falta dos profissionais que não estão ali para atender, não é porque o profissional não quer, é porque a demanda é muito maior do que a capacidade que é oferecida hoje. E aí cobra-se muito assim, o Estado precisa oferecer concursos públicos, mas como que eu vou oferecer concursos públicos se muitas vezes, como o próprio Urbano diz, os políticos, os interessados não têm essa visão, não têm essa percepção da necessidade que a sociedade vive, que a população vive. E são as pessoas que representam a cidade, né? São pessoas que estão ali representando todos os dias o meu interesse, o seu interesse aqui na nossa cidade, numa Câmara Municipal. Aí em Brasília, Câmara Deputados ou Câmara Legislativa e Senado Federal. E aí, o que a gente faz numa hora dessa, né? Principalmente nesse momento da gente ter que ficar em casa e ter que pensar. A gente está num momento de reflexão. E a gente, às vezes, até cansa, porque a gente tem medo de ouvir aquilo que a gente nunca quis dizer pra gente. Quando a gente começa a ouvir a nossa própria voz e as coisas que a gente diz, a gente entra em pânico. Mas eu tô dizendo isso? Eu falo dessa forma? Nossa, eu disse isso tudo? Meu Deus, eu penso isso? E não sabe o que fazer com isso, porque é algo novo, né? Exato, gente. Deixa eu só pedir um instantezinho aí. Eu preciso dar uma saída, não é para fora de casa, não, para resolver aqui que eu tenho um outro trabalho também, né? Para realizar, daqui a pouco estou preparando o programa Olho Vivo, que vai estar de volta, né? Então, só queria dizer que foi muito bom estar com vocês. Patrícia é um fenômeno, adorei, não só pela inteligência, simpatia, ganhei uma amiga, viu? Flávia, você que é culpada, todos vocês, tá? Fiquem com Deus aos ouvintes, e fiquem em casa e vamos nos reinventar. Um abraço virtual para todos os ouvintes e para vocês. Obrigado, querido. Urbano. Falei Obrigado. demais. Um beijo.
Beijo grande, tudo de bom. Bom, Nunca posso. tá aí, É necessário conjugar a palavra. né? Patrícia vai continuar mais um pouco conosco. E aí, Patrícia, a pergunta que não quer calar. Nesse momento de isolamento, de estar em casa, de pandemia, o que a gente mais recebe hoje é ofertas de qualificação para lá, um curso para cá. É tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar. Na sua opinião, que dica que você acha que a gente pode deixar para o nosso ouvinte na hora dele escolher aquilo que é mais vantajoso para ele nesse momento? O que você acredita que ele pode começar por onde? Pessoal, a primeira coisa, fiquem vivos, se mantenham antenados e se mantenham informados. E quando a gente está falando de informação, busque informação qualificada. Busquem. Eu estou precisando de fazer um curso porque eu já tenho uma habilidade de fazer bolos e agora eu quero fazer que este bolo me renda algo e eu quero saber distribuir isso de uma forma melhor. Busque os canais do Sebrae. O Sebrae é referência para falar de empreendedorismo. Você quer falar sobre associativismo, sobre cooperativismo, busque o serviço especializado, busque informação qualificada. Nós nunca fomos tão bombardeados de notícias ruins, o que para nós é muito triste como comunicadores, como pessoas de informação. Antes mesmo da gente entrar no ar, falávamos da tristeza que é a fake news. Não bastante todo o problema que nós estamos vivendo diante dessa crise sanitária, a gente ainda precisa de filtrar o que é uma informação verdadeira, uma informação qualificada de uma mentira. Mas nós estamos aqui também para fazer este papel que é social e que é cidadão, de levar informação qualificada. Por favor, busquem os canais oficiais de informação. Se você precisa de aprender algo, de especializar em alguma técnica, ou mesmo conhecer de algo que para você é novo, busque sempre. O Google pode ajudar nesse momento, com palavras-chave de pesquisa. Não aceite todo o link que você receber falando de cursos 100% online. Mesmo porque é como você trouxe, Paulo, é um bombardeio tão gigante de informação. E muitas vezes aquele curso online que diz que é 100% gratuito é uma armadilha para fazer você, muitas vezes, acreditar que aquilo é necessário e aí você acaba criando uma dívida no momento que você não precisa. E muitas vezes, até quando você procura um pouco melhor, você acaba encontrando aquilo que de fato vai te acrescentar, vai te realmente qualificar sem você precisar gastar com isso, né? E outra coisa, conversem com as pessoas. O distanciamento é físico, não é emocional. Nós não fomos para dentro de uma bolha mental. O ser humano, ele é social. A gente necessita de conversar com as pessoas, de trocar informação. Muitas vezes eu posso conversar com as pessoas e a partir de uma conversa que pode acontecer pelo interfone com o meu vizinho, que pode me conectar, eu posso esclarecer algo que às vezes eu nem vou precisar de fazer uso de um treinamento online, principalmente no momento em que a gente está depurando novas ferramentas, acessando novas possibilidades de trabalho, de empreendimento. Então, ainda que na era da informação a gente nunca recebeu tanta informação, é muito importante que a gente saiba conversar com as pessoas, que a gente não tenha medo de perguntar e que a gente possa simplesmente dizer: isto eu não sei. Você sabe? Me ajuda. Como é que eu posso resolver isso? Faz a troca, Como é que eu posso... Isso também é troca. Informação é troca. Eu hoje sei que existem pessoas aqui onde eu estou, nessa comunidade, que criaram redes de trocas de artesanato, de águas de papá, de bolo, de massa de pão de queijo. Ok, não é o momento para a gente conseguir fazer um grande plano, para a gente se capacitar de uma maneira
tão aprimorada. Mas o importante, como deixou aqui a mensagem do Urbano, é que a gente não seja dominado pela letargia e que a gente se permita dar este arranque. Este arranque vai vir de nós. Ele não vai vir de nenhuma organização, ele não vai vir de nenhum auxílio, ele não vai vir de nenhuma entidade que a gente já conhece. É utilizar Somos nós. o que a gente tem em casa, o que a gente tem nas nossas mãos, que está ali junto com a gente, né? E a gente tem essa referência dentro da nossa casa. E como você falou, esse distanciamento é apenas algo físico, onde a gente precisa se cuidar. Mas a gente passa tanto tempo aqui, né, no Zap, recebendo cada coisa, que misericórdia, e aí eu poderia buscar uma outra fonte, né? Ou então assim, oi amigo, tudo bem? Você sabe de uma forma melhor de eu fazer tal coisa? E recebo, né? Do que eu ficar ali, nossa, será mesmo que ele se matou? Aí ele se matou, deixa eu mandar essa aqui, e você propaga uma notícia que muitas vezes acaba se tornando verdade, porque quem recebe acredita que quem mandou, por ser tão próximo, acaba dizendo a verdade. Você acaba criando um grande elo, né, de negatividade por meio desse compartilhamento ruim de notícias. É isso aí, Vinícius. Diga aí. Opa, estou quietinho aqui, eu vou passar a bola pro Germano. Germano Felder sempre traz as coisas bacanas das atualizações do que acontece na nossa cidade, na região relacionada a coronavírus. E aí, o que a gente... Gente, me leva para o City, gente, eu já estou adotada por vocês, tá? Hashtag vou para o City. Amiga, Sorocaba faz a gente ficar. Eu já fiquei, já vou fazer. Exatamente. Venha para cá. Eu faço até o convite, Paulo, nesse sentido, quando tudo acabar também, reforça esse seu convite, que quando tudo isso acabar, a gente tem que marcar um encontro, nós todos, né? A Patrícia está mais do que convidada a comparecer também. Com né? certeza. Claro, aí ela mora em outro estado, então ela já fica aqui 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco fica o resto da vida, porque vai gostar da cidade. Olha! Receba positiva, hein? Amiga, receba. Recebo. Eu estou me sentindo uma verdadeira radialista, viu, Vinícius? Eu estou amando esse meu dial aqui, sabe? Que legal. Ouvintes, eu estou amando. A gente fica convidando também pessoas de bastante conhecimento aqui conosco, né? Patrícia, queria saber... Bom, estamos nessa enxurrada de notícias falsas, notícias verdadeiras. Estamos nessa enxurrada de pandemia sim, pandemia não. E você também comentou uma coisa interessante sobre o pessoal, a população, um está ajudando o outro. Já começou mesmo, já temos vestígio mesmo dessa mudança que está tendo, colaborativamente? Está tendo essa mudança mesmo já durante e pós a pandemia? Você acha que vai continuar? Ou você acha que está tendo pouco, o pessoal ainda está lutando um pouco contra isso, tipo, estou meio com medo, não sei se eu vou pedir ajuda para o vizinho lá, ou vou pedir ajuda para um amigo aqui. Então, você acha que está tendo já essa mudança já, ou ainda está meio parado? E pós-pandemia, você acha que vai aumentar isso também? Vinícius, obrigado pela pergunta. Assim, Germano. Eu sou uma... É o Germano. Eu sou uma... perdão. Desculpa, Germano. Mas é o seguinte, muito boa a tua pergunta. Eu já venho assistindo já há algum tempo alguns escritos, alguns artigos, onde as pessoas falavam, logo que despontou a pandemia lá no Macau de Wuhan, e as pessoas falavam assim, lembra do teu amigo autônomo, que você pedia dica de viagem para ele, só que na hora de fechar, você fechava com a agência da internet. Lembra daquele teu amigo, dono da pousada Ruth, mas na hora de fechar, você fecha no pacote da internet. Essas pessoas sempre existiram. Então, quando eu falo da gente voltar para a vida orgânica, é porque esse movimento ele existia de forma mais acanhada, é verdade. Existia, sim, esse movimento das pessoas estarem buscando a ajuda do outro, mas na hora de fechar, fechava com o coleguinha da grande rede, né? Eu acho que há uma camada de empreendedores
que também é invisível, tá? Ela não é o invisível que não tem a conta da internet, mas ela é sim uma camada invisível que ela está achatada nessa pirâmide, porque ela produzia várias coisas legais, porque ela era consultora, porque ela tinha um pequeno negócio e de repente ela viu a renda dela, que era uma renda que não era de guardar, mas era renda para ela existir e de repente ela foi a zero, tá? Então essa é a realidade de muitas pessoas, em que o trabalho delas simplesmente caiu de um patamar X para nada e que assim se enquadra dentro daqueles pré-requisitos do auxílio emergencial. Mas mais ainda, Germano, eu acredito que isso não tem nada a ver com fé nem com ideologia, mas se realmente essa pandemia está servindo para nos ensinar alguma coisa e que, de fato, é para a nossa sociedade global voltar a ter uma outra posição diante do mundo e diante do futuro das coisas, isso a gente tem que encarar como oportunidade. Eu espero nunca mais ser como eu era, não porque é ruim, mas porque eu... Acho que a Paty deu um problema. Vinícius, sou eu? Não, aqui também apareceu esse problema. Aqui ela está muda, no caso. Paty, você está muda. Você está muda. Não consigo te ouvir. Uhum. Alguma coisa na sua máquina. Ok. Enquanto a Patrícia lá do outro lado, e a gente precisa até dizer que é assim, ó, gente, fazer ao vivo é realmente isso, né? E fazer ao vivo, cores, né? O streaming pela internet, numa época onde as grandes operadoras não querem que nós fiquemos conectados, acaba acontecendo isso, né? Ai, meu irmão, atualiza a gente aí. Como é que anda a situação do coronavírus na cidade de Sorocaba? Agora são 8 horas e 35 minutos, falando diretamente aqui da nossa edição de terça do Jornal da Cultural FM Sorocaba. Com vocês, Germando Schonfelder, até nossa querida amiga Patrícia Rezende voltar. É isso Me aí. ouvem? Acho que caiu a conexão, voltei. Tá voltando, hein? Ok. Patrícia, enquanto você vai se reorganizando aí, o Germando vai dar as últimas atualizações da situação do coronavírus aqui Germano, na Sorocaba e região. A prefeita iria entrar, né? No caso, a prefeitura iria entrar com uma liminar, no caso, revogando a decisão do Ministério Público, certo? Certo. Eu ouço Germano, Paulo acho que me ouve. Não ouço Vinícius. Eita! Eita! Enfim. É a internet das coisas, pessoal. Na internet acontece coisas inacreditáveis. Mas, enfim, a questão, ela entrou e conseguiu essa revogação? Como que Germano, foi? eu não sei se vocês estavam conseguindo ouvir quando você me fez a pergunta sobre o momento que a gente observa agora. Vocês conseguiram ouvir uma parte da minha resposta e, de repente, eu caí. Não, ouvimos uma boa parte. Ouvimos uma boa parte. Tá, agora o finalzinho que caiu. Tá, só para finalizar, gente, eu quero acreditar de fato que isso não vai ser uma ideologia, nem tampouco uma febre. Eu acredito que o grande aprendizado que nós estamos tendo oportunidade, e obviamente ninguém de nós, ninguém deseja e nem imaginava que isso um dia pudesse acontecer nas nossas vidas, mas que de fato a gente possa voltar a ter uma vida mais orgânica. No sentido não só de quanto mais terra melhor, mas voltar a ter uma vida orgânica para a gente lembrar que um telefone celular, ele não é só para a gente digitar, mas é para a gente poder ouvir a voz das pessoas. Que a gente possa, de fato, voltar a fazer coisas simples, como abrir a porta da nossa casa, colocar uma cadeira na varanda, cumprimentar o vizinho de porta, ao invés de correr para o outro elevador, porque a gente está vendo que tem alguém se aproximando. Brasília, infelizmente, tem muito dessa cultura. E o que eu observo agora, nesse período da pandemia, é que as pessoas tinham necessidade de conversar, elas tinham necessidade de falar, de saber quem eram seus vizinhos, né? As pessoas estão se jogando mais nas coisas.
coisas, deixar post-it nas portas, né? Então, que isso não seja só um movimento durante a pandemia, mas que a gente possa, de fato, ter uma vida que as pessoas vão estar mais conectadas, não só em rede, mas de segurança, de proteção, sabendo que se acontece alguma coisa com o meu vizinho de porta, ele sabe que eu vou dar por falta dele se ele desaparecer 2, 3 dias, você está entendendo? E é isso que eu acho que o ser humano acabou entrando nessa couraça de não enxergar o seu entorno. E a gente realmente precisa de voltar a viver isso, porque nós somos uma sociedade. E a sociedade é gente. E a gente não pode deixar de ser gente para ser predominantemente uma máquina só de produzir, de fazer dinheiro e de não querer conversar. Não fala comigo, manda e-mail. Cara, vamos conversar. Vamos voltar a ser nós. Correto. Deixa eu só dar uma... Vinícius, tá na escuta? Tô sim, é que eu tava mutado. Então, Vinícius, dá uma olhadinha nas suas mensagens aí, pediram para você dar uma olhadinha nas suas mensagens. Claro, já tô adicionando de volta. Maravilha. Paulo? Eu estou aqui, enquanto estava falando, estava fazendo aqui uma pesquisa naquela rede social que começa com INS e termina com Tagram, que a gente fala que não vai fazer merchan, mas a gente faz sim, que a gente precisa Acaba, dela. Né? Sim. Amiga, eu estava vendo aqui todo mundo fazendo live. Eu acabei de postar aqui agora, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, os meus conhecidos, fazendo live, velho. Aí eu falei assim, gente, é o novo nicho? Ou é o novo de um nicho? As pessoas realmente têm uma necessidade muito grande de dizer, né? De compartilhar, de falar. Elas não conseguem, muitas vezes, guardar para elas aquilo que é só delas, né? Eu acho que esse momento também deu voz para todas as pessoas. Mas eu sempre digo uma coisa que eu acho que é muito importante. Se você não tem alguma coisa para dizer que seja interessante e relevante, guarde para você. Quer participar de um assunto que você não domina? Vamos aprender? A gente está aqui para ensinar, né? A gente tem aí, ó, Vinícius de Paula, que é um mega professor, Germano Schoenfelder também. Eu fico tímido. Flávia. Todos nós aqui entendemos um pouco de alguma coisa. Quer fazer parte dessa galera toda que comunica, que fala? Vem aprender. Mas cuidado, não dá pra gente sair falando tudo ao mesmo tempo e tendo opinião de tudo, porque acaba não tendo opinião nenhuma, né? Exatamente. Flávia acabou de voltar, pegando meu retorno aí que eu vi. Voltei! Sim. O meu iPhone ferveu. Acho que é tanta informação legal, tanta informação boa, que até deu um zoom. E o mais bacana é que é assim, né? Aqui nesse programa, ninguém conta aquilo que a gente... Mas ela já conta que o iPhone dela ferveu, né? Ou seja... Desculpa, tem iPhone, né? A gente também tem, né, amiga? Exatamente. A gente também tem. Mas então deixa. Eu queria comentar uma coisa sobre o Instagram. O Instagram, pessoal, se vai produzir conteúdo, faça conteúdo bacana, conteúdo legal, relevante, conteúdo alegre, leve, né, Paulo? Sim, porque a gente vê live de tudo. E às vezes a pessoa se aproveita para fazer live, para falar coisa que é desinformação. Não façam isso. Usem o Instagram de vocês, usem à vontade aí para fazer conteúdo legal, conteúdo alegre, divertido. Não é mesmo, Paulinho? Eu acho que a ideia das redes sociais, até porque são redes e são sociais, é de você socializar. A Patrícia fez um comentário anteriormente que é triste mesmo nós, comunicadores sociais, vivemos num mundo hoje onde a comunicação não é para o bem. É uma comunicação que muitas vezes coloca a gente numa guerrilha, onde a gente precisa a todo momento e a toda hora lutar para poder combater tudo aquilo que é de formação negativa. Né? E isso gera um desgaste tão grande, gera um sentimento tão grande de neutralidade, que eu acho que a gente só não desiste porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor com aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa. Mas eu acho que a gente vai continuar dizendo sempre isso mesmo. Quer fazer uma comunicação de qualidade? Procura referência de pessoas que têm feito isso. Aqui na cidade de Sorocaba, você tem tanto comunicador bacana, tanto comunicador que tem história, e o mais interessante, comunicadores que estão disponíveis para compartilhar o conhecimento.
Você tem comunicadores que têm o prazer em ensinar para quem está chegando, para quem está mudando de área, como é que faz rádio, como é que faz TV, como é que faz internet. Né, Patrícia? A gente viveu numa época nossa de faculdade essa questão. Nós não sabíamos tudo, mas a gente compartilhava de tudo um pouco. E hoje a gente está aí, fazendo o quê? Fazendo live, a gente cozinha na live, a gente faz sensualização na live, a gente... Tem até gente bebendo durante a live, né? A gente até bebe durante a live. Tudo a gente faz na live e live, né? Gente, eu tenho fé, assim, a minha fé nas plataformas digitais é que realmente, a partir de agora, a gente possa ter, apesar de todas as fakes, mas que a gente possa realmente ter muito mais qualificada do que apenas o besteirol do cotidiano. O besteirol do cotidiano é importante? Claro que é, mas vamos fazer isso numa redinha privada, né, na private. Mas se a gente realmente tem um conhecimento dentro de nós que pode ser compartilhado, né, que pode ser usufruído, a gente é instrumento, o ser humano é instrumento. O que a gente sabe pode ser dividido com as pessoas. O que eu sei, talvez vocês não saibam, e vocês podem fazer uso de mim e vice-versa. Então, a gente precisa realmente de qualificar a informação que a gente leva para as plataformas. Já basta que nós vamos ter que já ter o trabalho de filtrar as fakes, os venenos, as tristezas e as mazelas, né? Mas que a gente possa realmente compartilhar uma informação de qualidade, uma informação efetiva, e que a gente também possa ser instrumento para conectar essas redes, como o Germano colocou agora há pouco, esse movimento dessas redes de pessoas e produtos, ela está se fortalecendo. A gente está vendo as pessoas se movimentando com mais coragem, colocando o seu produto. Eu adoro citar esse exemplo. O pessoal se mobilizou para vender uma coisa que fazia em casa, artesanalmente, para consumo próprio. De repente, elas resolveram colocar isso na Vera, na plataforma, para as pessoas poderem consumir e elas transformarem esse recurso do consumo em auxílio para montar cestas básicas mais ricas de proteína para comunidades onde são mães carentes que predominam. Porque a gente sabe, a cesta básica, venha o que vier, a gente vai consumir. Mas uma mãe com 5 crianças precisa de leite, ovos, carne. Essas crianças estão em casa sem merenda. Poxa, de repente eu sei fazer um produto, eu posso vender isso e eu posso reverter uma parte disso para complementar essas cestas. Então, eu tenho visto movimentos maravilhosos dentro das comunidades, dentro de bairros, dentro de ruas, de pessoas que já estão promovendo essa informação. Que seja tupiniquim, o que importa é que ela aconteça, que a gente não seja letárgico mesmo. Que a gente acha assim, as pessoas não vão consumir. Elas vão. Eu adoro comer bolo, gente. Eu vou consumir o bolo da minha vizinha, eu vou mandar um bolo para minha mãe, em vez de comprar o bolinho lá da marca industrializada no supermercado. É dessas coisas mesmo. É viver raiz, entendeu? Isso não precisa de ser pode crer nem roots, não. É a gente realmente lembrar que nós somos de uma sociedade, de um grupo. Então, a gente se abre para uma oportunidade de a gente começar a colocar isso de volta de onde deveria ter saído. É assim que eu encaro realmente o amanhã. Perfeito. E uma coisa que eu lembrei muito, Paulo, lá em Portugal tem um banco do tempo, né? Em que as pessoas trocam serviços, né? Então é um encontro de oferta e procura de serviços solidários, disponibilizado entre os membros. Então é muito legal essa rede de solidariedade. No que eu posso te ajudar, o que eu sei fazer bem e pode ser bom para o outro, né? Que nem eu tenho quase 20 anos aí de setor bancário. Nossa, quase falei minha idade, socorro. Mas o que eu posso orientar as pessoas a respeito de banco, ainda mais pagamento digital, tudo mais, com o maior prazer, sabe? Como que eu pago uma conta aqui pelo meu celular? Com o maior prazer. Então, é legal isso, a gente se colocar à disposição. Olha, eu sei fazer isso e o que eu posso te ajudar em tempos de pandemia? Use seu Instagram, suas redes sociais para isso, para se disponibilizar ao que você sabe fazer. Não para pegar essas fake news, essas coisas de WhatsApp que o povo fica postando. Use sua rede social para se disponibilizar
em favor dos demais. Perfeito, Flávia. Você falou isso aí agora, eu falei, gente, o ser humano precisa de educação financeira, as pessoas precisam de aprender coisas simples, navegar Essas nos filas serviços na caixa, bancários. Essas filas Entendeu? na caixa Então, está sendo um reflexo total, Patrícia. Outro dia, uma pessoa me perguntou se ela teria que pagar para um outro fulano, que ela nem sei que serviço que esse fulano prestava, que esse fulano é responsabilizado por cadastramento. Eu falei, cadastramento é de graça. Né? Imagina! Pelo amor de Deus, pagar para um fulano fazer? Eu falei, isso não existe. Existe aí as agências da Caixa, está super lotado, mas agora vai ter a Casa do Cidadão, né? Que vai passar a funcionar. Inclusive, amanhã, Paulo, às 9h, eu vou entrevistar por telefone o superintendente da Caixa para falar. E o mais interessante, você ouve a fonte real, a fonte que não vai mentir para você, a fonte de dentro de casa, né? Exata. E ele vai falar assim dos atendimentos de sábado, ele vai explicar certinho aí como que vai ser esses atendimentos na Casa do Cidadão, que você também pode procurar a lotérica para fazer o saque, ativando o token. Às vezes o token empaca, vai lá, reinstala o aplicativo, dá certo. Então, assim, são dicas básicas. E, assim, tem gente de má fé nesse meio, que é cobrar para dar informação. Não aceitem, tá? Então, eu, Flávia, pelo que eu sei fazer, me disponibilizo a ajudar. Parte de banco, pode tirar dúvida comigo, não tem problema. É de graça, é sincero, é de coração, e a gente está aqui para isso. Se todo mundo fizer, a gente faz uma rede legal. Eu acho que a partir desse momento aqui está sacramentado que todos nós aqui temos o compromisso sério de fortalecer a nossa rede de relacionamentos, a nossa rede de contatos e sermos mais colaborativos. Tenho certeza. Todo mundo concorda comigo? Amém, irmão? O Vinícius está botado ali. Eu não vi a mão do Vinícius. O Germano Schofelder... Eu não vi a mão do Vinícius. Ele sabe tirar fotos maravilhosas, né? Eu acho que ele devia se disponibilizar depois da quarentena e fazer umas fotos da gente, né? Eu acho que ele devia fazer o nosso book, porque eu, enquanto profissional de comunicação, preciso ter um book, né? Ainda mais agora, com o novo visual, né? Ó, visual novo. Book Cadê da meu book? sacada. Era Olha um só, book. o Germano... Gente, o Germano fica numa sacada, a gente fica na outra. Aí, ó. Eu acho que o Paulo, por exemplo, sabe fazer um café muito bom. E também ele poderia fazer um café pra gente quando faz. Mandar um cafezinho pra gente com pão de queijo. Eu disse que quando eu tinha mudado para esse apartamento aqui, eu queria que ele fosse o lugar de encontro das pessoas, dos meus amigos, né? Então, assim, eu criei uma mesa que é uma tábua redonda, para que as pessoas não fiquem escanteadas, mas que elas todas consigam se ver. Tem uma varanda para a gente poder fazer café, tomar café, fazer live. Eu acho que a gente pode fazer live. Imagina uma live, toda hora fazendo a live, em pontos diferentes. Você tem um cenário aqui, tem um cenário ali. Cada um entrando de um cenário diferente. Ninguém vai acreditar que a gente está no mesmo estúdio, né? Cada um vai estar num canto. Imagina como é que isso ia ser. Já estou visualizando e confiando no universo. Muito bom. Já disse, não sei se Flávio ouve mais cedo, hein? Hashtag partiu Sorocity, hein? Já estou me sentindo aí. Já está aqui. Já estou sentindo a coceira. Pode vir. E aí, quando voltar nossas atividades, ela vai até no estúdio lá da Cultural, ô Paulo. Opa! Toma um café lá dentro do estúdio, quando voltar as atividades. Gente, eu tenho uma infinidade de assuntos para a gente compartilhar. Como diz o Paulo, eu sou do tempo da Basta, tem assunto. Podemos falar de corpo-afeto, de body positivo, de mulheres empreendedoras. A gente pode voltar a falar de colaboração, sobre um outro viés. E não falta assunto, né, Patrícia? Flávia, pensa aí, ó. E a gente pode até fazer uma edição da madrugada. Eu acho que a gente pode fazer uma edição da madrugada. Por quê? Existem públicos que são notívagos, que muitas vezes querem ter pessoas como nós comentando sobre coisas, né? Sobre ideias, e querem também ser acolhidos nisso, né? Se você que sair do outro lado, nos ouvindo e nos acompanhando por essa transmissão. São exatamente agora 20h53, falando diretamente da Jornal da Cultural FM aqui em Sorocaba. Tem interesse
em participar conosco às madrugadas, mande uma mensagem para a nossa página no Facebook e dizendo, bota a hashtag, sim, queremos Jornal da Cultural na madrugada, com todos, com todos. Vou amar, gente. Eu adoro fazer esse tipo de madrugada, né? O Ferreira está nesse grupo. Aliás, essa madrugada... E existe um ouvinte nosso da Cultural chamado Seu Belezão. O Seu Belezão, que é o nosso ouvinte cativo da Cultural, ele é caminhoneiro e ele, toda vez que vai na rádio, ele fala da programação da madrugada. Ele até comenta da playlist do Ferreira. Nossa! Que legal, gente! Que mundo maravilhoso, gente! Esse é o mundo que a gente quer para nós, sabe? Esse é o mundo que a gente quer para nós, sabe? E aí, Germano, tem novidades aí para a gente finalizar essa edição? Novidades. Acho Germano? Que só... Voltando. Vinícius? Opa, estou aqui. Opa. Vinícius? Pessoal? Gente, vamos mandar... Oi? Tá todo mundo me ouvindo? Tá. A gente está esperando e voltar. Acho que Flávia está congelada ali. O Germano também. Germano voltou. Eu também a minha pedra da lua. Isso aí. A gente está esperando e voltar. Acho que Flávia está congelada ali. A Flávia lá com o retorno aberto. Oh, Jesus. Germano tá aí. Vinícius de Paula. Opa, estou aqui. Cadê? Estou aqui. Ninguém me escuta. Então vamos finalizar essa edição, Vinícius? Vamos lá. Pode. Queria agradecer, então, a todos que participaram, ao Paulo, Germano, a Flávia, a Patrícia também, diretamente lá. Da onde mesmo, Patrícia? Confirma pra gente. Eu estou no Portal da Chapada dos Veadeiros. O nome da cidade é São João da Aliança. Muito legal. Eu tenho família aqui, mas sou do quadradinho 60, Brasília. Ah, tá certo. Legal. E também ao Urbano que esteve conosco, e principalmente a você que nos ouviu aqui, a nossa live. Obrigada, também Patrícia, pela participação. Beijo, Flávia. Beijo para todo mundo. E participou aqui conosco também, né? Todos que participaram aqui da FM também. Flávia, é com você. Obrigada por mais uma edição. Sexta-feira tem edição especial. E um abraço, um beijo a todos vocês que escutam, que acompanham o Jornal da Cultural. Um beijo aí para o meu amigo Paulo. Vou ver se eu acerto o sobrenome dele. Para o amigo Germano, para o meu amigo Vinícius. Obrigada pela parceria de sempre. Tá bom? E Urbaninho, beijoca aí. Obrigado, gente. Muito bom ter vocês Até mais uma sexta-feira. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço, gente. Um beijo grande. Muitas luzes aí para nós.